O Red Bull Bragantino quis fazer cera no primeiro tempo da partida. E o engraçado é que o John no final do jogo estava pedindo pressa para que o Cássio cobrasse logo o tiro de meta. O que aconteceu? Quis dar aulas ao Cruzeiro sobre cera, sendo que o Cruzeiro é mestre em dar cera quando quer, em controlar o jogo, em administrar o resultado. E o Cruzeiro continuou se mantendo com a cabeça no lugar e conquistou os 3 pontos no final da partida. E isso aí também foi debatido pela imprensa após o final do jogo, e eu gostaria de destacar aqui com vocês as falas do Everton Guimarães, que fala que o Cruzeiro tá afilado, e o Casemiro Miguel, dono da Cazé TV, que também coloca o Cruzeiro como um dos grandes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar agora na tela para vocês, só que antes eu peço que deixe aqui o seu gostei e que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora vamos conferir a reação da imprensa com essa vitória da Raposa. Chega pra cá, eu preciso começar falando de mais de 35 mil torcedores num domingo, com horário desgraçado desse jogo aí das 8h30. Torcida insana na arquibancada, vi aqui pela Cazé, um barulho ensurdecedor, a transmissão inteira, uma grande festa, e diante disso, Cruzeiro fez um bom jogo, um grande jogo? Não, mas e daí? Ganhou de novo, deu a lógica. Bem marcado, achei que o Red Bull Bragantino fez um primeiro tempo justo, sabe? Um bom primeiro tempo, marcou bem o Cruzeiro, chegou algumas vezes, inclusive, fazendo com que o Cássio trabalhasse acima do normal. Aí no segundo tempo o Cruzeiro já voltou mais ligado. E na minha opinião, melhorou ainda mais com as alterações. Aí meteu pressão e virou o jogo. Com autoridade, mais uma vez. Mais uma vez. Só que o jogo foi bem mais embaçado do que eu imaginava, tá? E acho que você que estava no estádio ouvindo de casa também não imaginou que pudesse ser tão difícil, e foi. Mas deu a lógica mais uma vez. O Cruzeiro tá afilado, e a torcida também. O dedo do Jardim, se você não quiser sentir, deixa que eu sinto profundamente, porque é muito organizado. Mesmo quando não brilha, não faz um grande jogo, todo mundo sabe o que fazer e dá a lógica de novo. Correu pra cacete de novo, demonstrou tesão pelo jogo de novo, mas também tá afilado, é mais fácil, né? Pode meter antidoping que vai cair todo mundo. Senhoras e senhores, se o torcedor do Cruzeiro sofreu nos anos anteriores, ele nem deve se lembrar, porque o momento que vive, primeiro, a instituição bem gerida, a instituição bem cuidada, bem administrada, o futebol bem cuidado, por um cara que eu fiquei fã, depois da entrevista nos Donos da Bola, mais ainda, que é o Léo Jardim. Mesmo o Cruzeiro não tendo feito um grande jogo, ganhou de novo. E ganhou de novo, mais uma vez, porque é bem treinado, porque tem treinador e jogadores que não negociam com a derrota e não negociam mesmo, sabe? E nem sofrem com o adversário que cresce, que faz um bom jogo, como o Red Bull Bragantino fez hoje. Ainda assim o Cruzeiro vai lá e vira. Dá gosto ver o Cruzeiro jogar. Os recursos que esse time do Cruzeiro tem, parece que são recursos intermináveis. Quando o Matheus Pereira, por exemplo, não faz um grande jogo, aí vem o Lucas Silva e decide, e aparece. Quando o Caio Jorge não decide, aí aparece um Kaique. Quando nenhum deles faz, aí aparece um zagueiro, Fabrício Bruno, e decide. Quando o time não se encontra em campo, vem do banco o trabalho do Léo Jardim, que domina tudo, absolutamente tudo desse time, normal. Aí vem do banco um Matheus Henrique, um Gabigol, e o resultado tá aí mais uma vez. O Cruzeiro tá afilado, me parece imparável. Vice-líder do Brasileiro, muito favorito para ganhar a Copa do Brasil, e agora fazendo uma menção aqui ao saudoso Deva Pascovitch. Torcedor do Cruzeiro, prepare-se! Pode preparar, porque me parece que vem coisa boa por aí. Beijo na alma! Cara, não sei. A classificação tá na tela. Não sei se ainda tem uma galera que vai duvidar do Cruzeiro. Podem ter pessoas que não acompanham o futebol, sei lá. Quem está acompanhando o Campeonato Brasileiro sabe que o Cruzeiro é sim um postulante ao título, é sim um dos times que está na briga. E a gente, cara, deve ter o quê? 1 mês, 2 meses que a gente estava aqui debatendo, e eu falei sobre a situação do Cruzeiro de não ter peças no banco à altura. E o Cruzeiro se movimentou para isso. O Cruzeiro agora tem alternativas para buscar um resultado também. Então,
real. Essa rodada foi uma rodada muito ruim pro Flamengo. O Simões já tá doido pra acostumar em Ele tá bem não, tá? Falar. Ele não tá bem. Melhor não falar. No final das contas ali, foi uma sinalização ruim que o Flamengo deu ao campeonato. Porque foi com um time mexido. O Cruzeiro, cara, tem nada a ver com nada. Palmeiras, muito menos. O Palmeiras também não tem nada a ver com isso. Palmeiras na direção do gol e que dava pra pegar, porque a do John John não dava pra pegar. Ele pulou, magro. Perdeu 6 quilos, né, na era Leonardo Jardim. Exatamente. Juro por Deus. Não, tá. Sem caneta. Não, e assim, numa boa. Porque hoje em dia é muito fácil dizer que perdeu peso. Tipo o Luiz Felipe Freitas. Eu só, né? Não, é da risadinha. Não, pô, a defesa do Red Bull Bragantino fica olhando a bola passar, fica olhando o toque pra trás e só quem tenta salvar o zagueirão. Dessa buscada com a mão? Ou tu se todo o campeonato? Não, vale. Se fosse um atleta do seu clube, você gostaria que ele tentasse resgatar essa bola com eu gosto do nível de desespero. A mãozinha Pelo menos o cara tá desesperado. Ele se desesperou até quando ele viu que bateu na mão, olha lá. Ele voltou, ele falou, não quero mais. Mas eu posso falar, uma coisa é você fazer isso com 5 minutos de jogo. Outra coisa é aos 32 segundos do tempo. Você tenta fazer, tem que fazer. Tem que fazer o que tu faz parte do jogo. E o cara que vai no pênalti, bata bem, e o goleiro que tenta pegar. Assim, o Lucas Silva e o Romero, eles se complementam muito bem. Os caras têm muitos jogos juntos. E assim, são amados lá. São dois que marcam. São dois que marcam, mas o Vijalba deu um monte também. São dois que marcam e dois que jogam. Os dois laterais são muito bons. Eu acho que o Willian muitas vezes foi injustiçado. O Fagner veio para ser titular. Eu não sei se o Fagner que jogou nos últimos anos é melhor do que o Willian. Não é. Tá? Então, beleza. Mas quando ele machuca, ele tava muito bem o Fagner. Não, e a galera sentiu. O Kaique é dos melhores e mais promissores laterais o ano inteiro, o brasileiro tem. Você pega o cara como o Wanderson, que é um jogador que não fez gol na temporada até agora, mas continua tendo minutos, porque briga, acompanha, faz jogadas individuais. O Christian é um jogador de composição, não é de ataque à profundidade. O cara é um baita então, assim, você tem um elenco muito... E os dois diferentes, né? Você tem jogador pra ganhar jogo. O cara é um Matheus e Caio Jorge. Então, assim, você tem jogadores e você tem, como vocês falaram, alternativos. O Sinisterra que chegou, muito bom. Esse moleque não entrou hoje, o equatoriano, mas eu fiquei impressionado com o que ele fez no jogo. Muita coisa. Muito bom. Assim, eu confesso, eu não conhecia ele. Eu também não. Da categoria de base do Independente. O primeiro toque na bola, tu viu? Mais um, viu? Tava lá no futebol turco, né? Tava no futebol turco. O moleque pega a bola, ele faz um salseiro do cacete. A bola coladinha no não pé, conhecia. Assim, e aí vale aí o mérito. Não pagaram barato também, mas vale o mérito de quem chegou lá, achou. Então eu acho que é o seguinte. Tanto é que caras como Marquinhos, que eu descartaria no sentido assim, ele não conseguiu contribuir até agora. Quando eu falo descartar, ir mais pra trás na fila. Isso 13º jogador. 15º. E só um ponto, Luizinho, ó, que a gente não fala às vezes, e tem que falar mais, não só joga o brasileiro, né, depois que acaba a volta à Copa do Brasil. Cara, é um Cruzeiro que fisicamente sobra em segundo tempo. A gente tá falando do Cruzeiro decidindo o jogo em segundo tempo há 4 rodadas. Sim, toda hora. O Cruzeiro ganhou hoje, com um gol no segundo tempo. Ganhou do Bahia, assim com o gol do Gabriel, que foi um golaço. Contra o São Paulo, o 1x0 foi o gol no segundo tempo. Contra o Internacional também. Então, assim, fisicamente, cara... E é o time do Leonardo Jardim, né? Porque, assim, quando ele pega o time não era capaz de entregar esse nível Ele físico. mudou. Fisicamente, o Cruzeiro mudou. E aí, desculpa, Casé, porque assim, ele banca tudo. Ele fala o seguinte, rapaziada, olha só, eu não tô falando da palavra. E aparece o Pedrinho falando do Dudu. Imagem de Leonardo Serrão, que ele faz assim, ó. É verdade. Ele faz assim, ó, Dudu. E aí no jogo seguinte, contra o Flamengo, isso. A gente fala com o Gabigol no jogo. Fala. E aí a gente fala do Dudu, e aí a gente fala desse momento, e aí a gente não sei o que lá, e o Gabigol fala assim, cara, a gente ganhou, mano. Por que as perguntas são nesse sentido de polêmica? Por que as perguntas são no sentido de gerar um problema no ambiente? O problema está resolvido. O técnico falou. E o Dudu foi embora. E acabou. Então, assim, esse papo de o Cruzeiro tá quem quer, tá quem tá afim. E hoje a gente vê um retrato mais fiel desse momento que há 3 meses atrás aconteceu ali o movimento. E o Cruzeiro é a prova viva de como o técnico hoje é mais importante que o jogador. Cara, você, juro, era o tema que eu ia abordar. Porque assim, cara, de verdade. Então, não, mas porque o cara sabe... Não. Totalmente difícil, fora de casa principalmente. Conseguimos fazer 1x0 fora de casa. É difícil manter contra uma equipe qualificada igual do Cruzeiro, mas do outro lado também tem um adversário com muita qualidade, grandes jogadores. E não conseguimos nem segurar o empate para ir para casa com um ponto. É triste, às vezes mas tem que ter cabeça nesse momento e saber que a gente tem o nosso dever agora em casa. Temos que conquistar de qualquer forma esses 3 pontos em casa, respeitando o adversário, mas principalmente respeitando o nosso dia a dia, nosso trabalho para conseguir essa vitória com emergência logo. Cleiton, muito se fala da queda de rendimento
onde começamos perdendo. Aí conseguimos reagir no primeiro tempo, fizemos um gol e voltamos para o segundo tempo melhor. Consertamos o que tinha que consertar. No segundo tempo, graças a Deus, saímos vitoriosos. Um jogo muito difícil e complicado. Kaique, você tem uma longa história com o Cruzeiro, um time na base, um time na Série B, também nos momentos mais difíceis, e agora vivendo esse momento tão especial do clube, né? Como é que você define o momento do Cruzeiro e o seu também, que também é muito especial? Eu passei por todos os momentos do Cruzeiro, estou no Cruzeiro desde os 11 anos de idade, e viver esse momento maravilhoso com o Cruzeiro é sensacional. Estamos vivendo uma fase muito boa, e agora é trabalhar para continuar esse momento bom. Kaique, chama a atenção nas comemorações de vocês, como todo mundo vai pra cima, participa. Isso diz muito sobre essa campanha do Cruzeiro também, né? O grupo tá muito unido, né? Comemoramos junto o gol. Sempre comemora junto, né? Independente de quem faz gol. Então, eu dedico esse gol a todo o grupo. Primeiramente a Deus e a minha esposa também que tá no estádio. E a minha família também que tá assistindo. Levei uns tapas que os caras são sacanas. Valeu, tamo junto. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Fui!